As portas de vidro refletiam o brilho da noite chuvosa quando ele entrou, encolhido em suas roupas simples, o olhar carregando mais esperança do que certeza. O ambiente estava repleto de vozes altas, talheres tilintando contra porcelanas, perfumes caros que se misturavam ao aroma intenso de carne grelhada e vinho tinto recém-servido. Cada mesa era um retrato de luxo. Cada gargalhada parecia zombar da simplicidade de quem ousava cruzar aquele salão sem pertencer de fato a ele. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que tinha o direito de estar ali. Aproximou-se da recepção com um sorriso tímido, mas foi recebido com sobrancelhas erguidas, olhares rápidos de desprezo e, em poucos segundos, palavras secas que cortaram como lâminas. Aqui não é lugar para você. Os clientes mais próximos desviaram os olhos, outros riram discretamente, e alguns olharam com aquela falsa piedade que dói mais do que o riso. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Ele sentiu o peso do silêncio que antecede o golpe final, e o golpe veio. 2 seguranças se aproximaram, não com violência física, mas com a brutalidade fria de quem cumpre ordens. Empurraram-no com olhares, com gestos, com a certeza de que ele não merecia aquele espaço. A vergonha queimava como fogo sob a pele, e cada passo em direção à porta era uma ferida aberta diante da plateia invisível do julgamento social. E então, diante de todos, foi expulso. A porta se fechou às suas costas, com um estalo que ecoou mais alto do que qualquer aplauso que já tivesse sonhado em ouvir. Mas o destino guardava um segredo que ninguém ali poderia imaginar. Porque anos depois, aquele mesmo homem atravessaria aquela mesma porta, não como um cliente rejeitado, mas como o dono que transformaria a humilhação em triunfo. Se essa cena já mexeu com você, imagine o que vem a seguir. Inscreva-se agora no canal e acompanhe até o fim, porque essa história vai provar que a vida dá voltas que ninguém consegue prever. Na manhã seguinte, a humilhação. Enquanto a cidade despertava com buzinas, passos apressados e o cheiro de pão fresco vindo das padarias de esquina, ele caminhava lentamente pelas ruas de paralelepípedos. Não carregava apenas o peso da rejeição da noite anterior, mas também todas as cicatrizes de uma vida marcada por lutas silenciosas. Era filho de trabalhadores simples. Cresceu em uma casa pequena, onde o teto rangia nas tempestades e as paredes guardavam o cheiro de café passado em coador de pano. Desde menino, aprendeu que nada viria de graça. Enquanto outras crianças brincavam, ele ajudava a mãe a lavar roupas para fora e acompanhava o pai em longas jornadas de trabalho pesado. Mas mesmo naquela rotina dura, havia algo diferente nele. A capacidade de sonhar. Seus olhos, cansados pela vida, ainda brilhavam quando falava de futuro. Sonhava em ser alguém respeitado, em construir algo que não apenas sustentasse sua família, mas que desse orgulho a todos aqueles que, assim como ele, eram constantemente invisíveis para o mundo. Naquela noite em que foi expulso, não era apenas a fome que o levou até aquele restaurante luxuoso. Era a ousadia de acreditar que tinha o direito de estar em um lugar onde ninguém o imaginava. Enquanto caminhava de volta para casa, lembrava-se da frase que sua mãe repetia sempre que ele caía: "Filho, nunca deixe que a humilhação seja o fim. Use-a como começo." Essas palavras ecoaram mais forte do que qualquer gargalhada cruel. Ele entendia naquele momento que o destino não se define pelo desprezo dos outros, mas pela força de quem insiste em seguir em frente. E você? Já passou por um momento em que o mundo tentou te convencer de que não era digno? Escreva nos comentários, porque sua história pode inspirar alguém que está vivendo a mesma dor agora. O restaurante brilhava como um palco iluminado, onde cada detalhe parecia cuidadosamente ensaiado para exibir luxo e exclusividade.
As taças refletiam as luzes douradas do teto. Os garçons deslizavam como sombras silenciosas entre as mesas, e o som de uma música suave preenchia o ar, abafado apenas pelas risadas e conversas animadas dos clientes. Era um lugar feito para poucos, e ele, definitivamente, não era visto como parte desse grupo. Quando se aproximou da recepção, trazia apenas um desejo simples: provar o sabor de um prato que até então só conhecia pelas vitrines ou pelas conversas dos mais ricos. O atendente o mediu de cima a baixo, os olhos afiados como lâminas e o sorriso profissional desapareceu em segundos. "Senhor, acho que houve um engano. Este lugar não é para o senhor." As palavras, ditas em tom frio e baixo, ecoaram mais alto do que qualquer música. Ao redor, as conversas cessaram por um instante. Alguns clientes olharam disfarçadamente. Outros riram de forma abafada, como se assistissem a uma cena de teatro grotesco. E para piorar, a humilhação não terminou ali. O gerente surgiu, trazendo nos olhos a arrogância de quem se acha dono do mundo, e ordenou que ele fosse retirado. Não havia violência física, mas o desprezo era tão pesado que se tornava insuportável. 2 seguranças se aproximaram, cruzaram os braços e, sem precisar encostar nele, deixaram claro que ele deveria sair. Cada passo em direção à porta era acompanhado de olhares julgadores. O som dos talheres voltou a preencher o ambiente, mas agora parecia um riso metálico zombando dele. Do lado de fora, a noite fria o envolveu como um abraço amargo. E naquele instante, ele não chorou. Não porque não doía, mas porque sabia que lágrimas não mudariam nada. Ele saiu pela porta como um derrotado, mas dentro do coração, uma semente foi plantada. Uma semente que, regada pela dor e pela indignação, cresceria silenciosamente até o dia em que ele voltaria, não para comer à mesa, mas para comandar o restaurante inteiro. Você acredita que a vida dá voltas? Se sim, escreva nos comentários. Eu acredito nas voltas da vida. Naquela madrugada, ele não conseguiu dormir. O colchão fino no pequeno quarto parecia mais duro do que nunca. E cada vez que fechava os olhos, a cena se repetia como um pesadelo cruel. Os olhares de desprezo, o riso abafado, a porta fechando às suas costas. Mas em vez de se deixar destruir, algo dentro dele começou a queimar. Era como se a humilhação tivesse acendido uma chama que não poderia ser apagada. Levantou-se antes mesmo do sol nascer. Saiu para as ruas ainda silenciosas, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao ar frio da manhã. Caminhava com passos firmes, mesmo sem saber exatamente para onde iria. O que sabia era simples: nunca mais aceitaria ser tratado daquela forma. Nunca mais deixaria que alguém o fizesse acreditar que não era digno de estar em um lugar. Decidiu que trabalharia o dobro, o triplo, se fosse necessário. Guardaria cada moeda, aprenderia cada lição que a vida oferecesse. Se antes sonhava apenas em sobreviver, agora queria vencer. Não por vingança pura, mas para provar a si mesmo que era capaz de mudar o próprio destino. Começou a buscar livros emprestados, conversas com pessoas mais experientes, qualquer oportunidade que pudesse lhe ensinar sobre negócios, disciplina e coragem. Não havia glamour em seus dias. Havia suor, cansaço, mãos calejadas. Mas dentro dele crescia uma certeza. O mesmo mundo que o expulsou iria um dia ter que se curvar diante de sua perseverança. E a cada noite, quando o cansaço o derrubava, ele se lembrava da frase que ecoava desde a infância: use a humilhação como começo. Essa frase se tornara sua armadura, seu combustível e sua promessa. Você já transformou uma dor em força? Conte nos comentários. Sua experiência pode inspirar milhares de pessoas que precisam dessa palavra hoje.
Os primeiros passos em direção ao sonho não foram triunfos, mas tropeços dolorosos. Ele conseguiu juntar algum dinheiro trabalhando em serviços pesados, carregava caixas em armazéns, limpava oficinas, fazia bicos em feiras. Cada nota economizada parecia uma conquista, mas também revelava o quão distante ainda estava de algo maior. Quando tentou abrir o primeiro pequeno negócio, uma barraca de comida simples em uma esquina movimentada, a realidade mostrou seus dentes. Choveu durante semanas, os clientes quase não apareciam e os poucos que chegavam reclamavam da falta de estrutura. No fim do mês, em vez de lucro, acumulou dívidas. Os vizinhos cochichavam. Ele sonha alto demais para alguém como ele. Determinou-se a tentar outra vez. Montou um pequeno carrinho de salgados. Desta vez, parecia promissor. Porém, um problema de saúde o deixou de cama por semanas e o que havia conquistado se perdeu rapidamente. Quando voltou, outros já ocupavam o espaço. Mais uma vez, tudo se desmoronava. A cada fracasso, vinham também os olhares de descrédito. Amigos próximos tentavam convencê-lo a desistir, a buscar apenas um emprego fixo, seguro, que garantisse o mínimo para viver. Mas ele sabia que não queria apenas sobreviver. Queria provar que a dor não o havia quebrado. O peso das dívidas se acumulava como pedras em suas costas. As noites eram longas e os dias pareciam sempre curtos demais para recomeçar. Ainda assim, no silêncio de suas derrotas, ele encontrava uma voz interior que o empurrava para a frente. Quem já foi expulso não tem mais nada a perder, só tem a ganhar. Você já sentiu que todo mundo duvidava de você, mas mesmo assim decidiu continuar? Escreva "Eu não desisto" nos comentários para inspirar quem está lendo agora. Foi numa manhã comum, quando ele já carregava o peso de tantos fracassos, que a vida decidiu lhe oferecer uma brecha inesperada. Estava sentado em uma praça simples, tomando um café barato, quando ouviu dois homens conversando animadamente sobre negócios. Não era apenas uma conversa qualquer. Falavam sobre um restaurante em dificuldades, um espaço que outrora fora famoso, mas que agora lutava para sobreviver diante da concorrência. Seus ouvidos se aguçaram, o coração bateu mais forte. O nome daquele restaurante não lhe era estranho. Era justamente aquele onde fora humilhado anos atrás. O destino parecia brincar com ele, colocando diante de seus olhos a lembrança mais dolorosa de sua vida, mas agora com uma possibilidade escondida entre as palavras. Naquele instante, algo acendeu dentro dele. Lembrou-se de todos os erros, todas as lições, cada lágrima e cada dívida. Tudo parecia convergir para aquele momento. Se antes tinha sido expulso como indigno, agora poderia se preparar para voltar como alguém capaz de transformar um fracasso em renascimento. Correu atrás de informações. Descobriu que o restaurante estava realmente à venda, mas ninguém tinha coragem de assumir tamanha responsabilidade. Ele, por outro lado, não via aquilo como risco, via como redenção. Ainda não tinha dinheiro suficiente, mas começou a traçar um plano ousado, buscar investidores, oferecer trabalho em troca de participação, convencer pessoas a acreditarem na sua visão. Foi nessa fase que encontrou um antigo amigo, alguém que conhecia sua garra desde a juventude. Esse amigo acreditou, emprestou recursos, estendeu a mão quando todos os outros já tinham virado o rosto. Juntos, começaram a desenhar uma nova história. O que parecia impossível agora tinha uma fresta de possibilidade. E dentro de si, ele sabia. Essa era a chance de virar o jogo. Você acredita que nada acontece por acaso? Se acredita, escreva nos comentários. Eu creio no destino. A decisão estava tomada. Ele não recuaria. Começou pequeno, assumindo riscos calculados, mas sempre com os olhos fixos no objetivo maior. O primeiro investimento foi modesto, uma lanchonete simples em um bairro popular.
O espaço cheirava a gordura quente, pão fresco e café recém-passado. Não havia sofisticação, mas havia algo que poucos estabelecimentos ofereciam: atenção genuína a cada cliente. Os dias eram longos. Acordava antes do sol nascer, comprava ingredientes frescos na feira, limpava o chão engordurado com suas próprias mãos e, ao final da noite, ainda fazia as contas com lápis e caderno. Cada moeda economizada era guardada como um tesouro. Com o tempo, a clientela cresceu. Pessoas simples, trabalhadores e famílias começaram a voltar não apenas pela comida, mas pela forma como eram tratados. A lanchonete deu lugar a um pequeno restaurante popular. Depois, outro ponto foi aberto. E pouco a pouco, o que parecia inalcançável começou a tomar forma. Ele não se deixava enganar pelo brilho do sucesso. Lembrava-se de cada noite fria, de cada riso de desprezo, e usava isso como combustível para continuar. O segredo estava na disciplina e na visão. Onde outros viam apenas lucro imediato, ele enxergava futuro. Reinvestia tudo o que ganhava, estudava, aprendia novas técnicas, conversava com especialistas, observava a concorrência. Em poucos anos, já não era apenas um homem tentando sobreviver. Tornara-se um empreendedor respeitado. Mas dentro dele ainda havia uma promessa não cumprida. Um dia voltaria ao lugar da humilhação. E esse dia se aproximava a cada passo que dava. Você acredita que pequenos começos podem levar a grandes vitórias? Escreva nos comentários. Todo começo importa. O dia finalmente chegou. O céu daquela manhã estava encoberto, como se até as nuvens soubessem que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ele caminhava lentamente pela mesma calçada onde anos antes havia sentido a maior dor de sua vida. O coração batia forte, mas não era medo. Era a antecipação de uma vitória que já não cabia mais, apenas dentro dele. As portas de vidro continuavam as mesmas, refletindo agora, não um homem humilhado, mas alguém transformado. Sua postura ereta, o olhar firme, as mãos que um dia tremeram de vergonha, agora carregavam a segurança de quem venceu inúmeras batalhas silenciosas. Empurrou a porta e o mesmo salão luxuoso abriu-se diante dele. O cheiro de especiarias, o som dos talheres, as risadas, tudo estava igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Os funcionários que o viram entrar não o reconheceram de imediato. Alguns clientes levantaram os olhos como quem avalia um estranho, mas desta vez não houve riso abafado nem olhares de desprezo. Ele caminhou até o centro do salão, parou e deixou o silêncio cair como um trovão. Foi então que o gerente, envelhecido e surpreso, aproximou-se. A cena era quase idêntica àquela noite de humilhação, mas agora o papel havia se invertido. Com voz calma e firme, ele anunciou, diante de todos: "Este lugar agora me pertence." Um burburinho tomou conta do restaurante. Expressões de incredulidade, choque e respeito se espalharam pelo ambiente. Alguns dos que antes zombaram abaixaram os olhos. Outros, impressionados, não conseguiam disfarçar a admiração. Ele não buscava vingança. Seu triunfo era silencioso, maior do que qualquer palavra. Entrara como um derrotado. E agora estava ali como dono. Se você acredita que a vida sempre prepara um retorno triunfal para aqueles que não desistem, escreva nos comentários: "Minha hora vai chegar." Enquanto caminhava pelo salão, já como dono, não havia arrogância em seus passos. Havia serenidade. Aquele não era apenas o triunfo de um homem sobre um restaurante. Era a vitória da perseverança sobre a humilhação, da dignidade sobre o desprezo. E cada canto daquele lugar agora carregava um novo significado. As mesas já não eram símbolos de exclusão, mas de recomeço. O balcão já não era fronteira, mas convite. Ele não queria revanche,
Seu coração não buscava humilhar aqueles que um dia o expulsaram. O que ele desejava era mostrar que a vida não se resume a quedas. Ela é feita de reviravoltas. O menino que crescera em uma casa simples, o jovem que já foi motivo de riso, agora era prova viva de que nenhuma dor é definitiva. Essa história ecoa para todos nós. Quantas vezes fomos julgados pela aparência, subestimados pela condição, diminuídos pelo preconceito? Quantas portas se fecharam diante de nós? A vida, no entanto, é sábia em suas voltas. Quem hoje é desprezado pode ser amanhã exaltado. Quem é invisível hoje pode se tornar inesquecível amanhã. A lição é clara. Nunca subestime o humilde, nunca despreze o simples, porque é justamente da terra mais dura que nascem as raízes mais fortes. E você, já viveu uma reviravolta que provou o contrário do que todos diziam? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a esperança que alguém precisa para continuar. Naquele salão, onde um dia havia sentido o peso da rejeição, agora ecoava uma nova melodia. Não a dos talheres ou das risadas, mas a da vitória silenciosa. Ele se aproximou de uma das janelas, observou a cidade iluminada e permitiu-se um suspiro profundo. Não era apenas sobre conquistar um restaurante, era sobre resgatar a própria dignidade. Cada passo de sua jornada havia sido tecido com suor, lágrimas e coragem. E agora, ali, diante de todos, provava que nenhuma humilhação define o futuro de um homem que decide não desistir. Ele entrou expulso e saiu dono. Essa não é apenas a história de um personagem. É um espelho para cada pessoa que já se sentiu invisível, subestimada ou rejeitada. Porque a vida, com sua justiça silenciosa, sempre prepara o retorno daqueles que persistem. E talvez, enquanto você ouve essa história, algo dentro de você esteja queimando. Talvez você também já tenha sido expulso de algum lugar, de um emprego, de um relacionamento, de um sonho. Mas a mensagem é clara. Não acabou. A vida ainda tem capítulos reservados para você. Se essa história falou com você, deixe seu like agora, escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração e compartilhe este vídeo para que outros nunca desistam dos seus sonhos. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você sempre encontrará histórias que provam que a esperança é mais forte do que qualquer queda.